Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos nos manter na sua paz. É uma honra muito grande poder abraçá-los novamente neste dia em que um coração muito querido de nós há muito tempo dá voz ao Evangelho de Jesus. E para nós isso é uma alegria incontida, porque temos por esse ser uma estima profunda, não só desta existência. Já caminhamos juntos há muito tempo e quando estamos juntos realmente a gente fica muito feliz. Manuel Ataídes Pinheiro de Souza, nesta encarnação, materializou-se em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, tarefeiro da Casa Espírita Amor e Conhecimento, da nossa Guaraniaçu, onde estivemos quarta-feira abraçando, desde a sua fundação, em 21 de setembro de 2009. E exerce atualmente a função de presidente e responsável pelos departamentos doutrinário e divulgação daquela sociedade querida, que eu costumo dizer uma esfera mais alta, né? Onde nós vamos todo mês. Responsável pela coluna espírita no Correio do Povo do Paraná de Laranjeira do Sul e mensagem espírita na Rádio Guaraniaçu Limitada AM. O nosso Manuel também é autor do livro Dourado, um Grão de Milho. Ele é profissionalmente assistente administrativo da Prefeitura Municipal de Guaraniaçu. Realmente uma pilastra daquele município, sem sombra de dúvida, né? Honra-nos ter o Manuel como representante da nossa doutrina consoladora. Manuel vai trabalhar hoje para nós, humanizar a si mesmo para melhorar o mundo, né? Uma proposta interessante. Nós achamos aqui, deste livro extraordinário que a nossa benfeitora acabou de lançar, uma introdução breve, depois o Manuel vai ampliar isso para nós. Diz a nossa querida benfeitora que a sublime proposta do mestre Galileu, exarada em ternura e em compaixão, exteriorizada com mansidão e misericórdia em nome do amor, tem atravessado os 2 milênios últimos como sendo a mais bela página de vida de todas as vidas. E às vezes isso nos dói muito, porque infelizmente, depois de 2000 anos que este ser puro tenta nos despertar, nós ainda continuamos sendo egoístas. E o que mais nos dói, às vezes, dentro do nosso próprio movimento, né? Mas cada um responderá pelas suas obras, obviamente, né? Trazendo ao mundo das ilusões o definitivo reino de Deus, essa é a proposta de Jesus, fincou as suas bases no sentimento das pessoas, colocando a criatura humana no mais elevado nível de dignidade e beleza, enriquecendo-a de saúde e de harmonia. E a gente não percebe isso. Né? Tanto é que Marcos está trabalhando agora uma temática de por que o espírito é triste. Não dói na gente uma coisa dessa? E ele tem toda a razão. Pior que ele tem razão, né? Todos aqueles que são convidados a participar desse incomparável império de monumental grandeza devem despir-se das indumentárias pesadas em que se encarceraram nos tecidos asfixiantes dos vícios e despautérios, compreendendo que se faz indispensável, Manuel vai abordar isso, a veste nupcial para o permanente banquete da fraternidade e da compaixão em relação aos infelizes que ainda não despertaram para a cidadania espiritual. A temática é esta: humanizar a si mesmo para melhorar o mundo. E o nosso Manuel vai, sem sombra de dúvida, nos iluminar muito a partir de agora. Vamos ouvi-lo. Boa noite de paz a todos, queridos companheiros, viajantes da eternidade. Que o Mestre Jesus Cristo nos aconchegue em suas vibrações de amor. Humanizar-se para melhorar o mundo é a ideia que
nos propusemos a conversar nesta noite já de primavera, onde tudo na terra começa a se perfumar de beleza, para trabalhar a proposta do Mestre Jesus Cristo, como falou nosso Vaninho. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Allan Kardec, em O que é o Espiritismo, FEB, capítulo 2, item 14. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. Emmanuel, Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier. Foi o notável Fritz Zwick, astrônomo búlgaro, suíço-americano, naturalizado, nascido em 1898, desencarnado em 1898, desencarnado em 1974, que teve a oportunidade de, analisando os dados da nossa galáxia, com os seus 100.000 anos-luz, com toda essa extensão e com toda essa massa de mais de 100 bilhões de sóis. Ele notou que, para aquela grandiosidade toda, aquilo que nós entendemos como matéria, os sóis, os mundos, os cometas, asteroides, as partículas de poeira, era tão pequena em relação a essa grandeza, que ele se perguntou o que havia nesse resto que não aparece. E ele levantou o que hoje a ciência confirma, porque ele notou que dessa parte que não aparece, surgiu o que aparece, nascendo estrelas, formando mundos. Então Fritz Zwick propôs que 74% da nossa galáxia é constituída de uma energia escura, que não se pode demonstrar, que não tem peso, que a ciência não consegue experienciar em laboratório. Mas que era uma energia que existia porque ela acelerava, afastando as galáxias umas das outras. Que somente 4%, porque 22% era de formação de uma matéria escura, que apresentava força gravitacional na sustentação dos corpos, embora não aparecesse, sobravam 4% só para aquilo que se pesa, que se mede, que se observa, a matéria bariônica, como eles chamam, o que a gente enxerga. E aí nós ficamos analisando a correlação existente conosco, com o nosso cosmo individual. Porque nós viemos como espírito, imortais que somos, criados simples e ignorantes, conforme o Livro dos Espíritos,
criados em tempos desconhecidos da nossa inteligência, conforme ensinam os Espíritos. Então, são dessa viagem do mineral, atravessando pelo vegetal, pelo animal para chegar ao hominal, com a antevisão da angelitude, N existências, períodos impossíveis de contar-se, que não se vê. E que só essa pequenina parte correspondente a esses 4% dessa dimensão da galáxia, aqui nós também representados nesse ser mortal, o homem, que começa no berço e termina no túmulo, dando sequência, confirmação ao constante lá na Gênesis de que és pó e ao pó retornarás. Numa reciclagem perfeita, em que o que foi utilizado se afasta e se congrega outra vez para ser utilizado novamente, dando suporte àquilo que nós chamamos vida, em todos os reinos onde a vida se expressa. Então é do que não se vê em nós, ou seja, no que não se vê, que está a força criadora que faz surgir e fez surgir o que nós estamos vendo aqui, do Espírito imortal. Assim como da galáxia, dessa energia desconhecida, faz surgir aqui todas as estrelas, em cujos núcleos, com as mais fantásticas fornalhas atômicas, trabalhando o hidrogênio, produzindo o hélio, os outros elementos, nos dão a vestimenta corporal nos átomos, que conhecemos neste plano, que cabe numa tabela periódica muito pequena, que vai, como diz André Luiz, do hidrogênio até o urânio. Mas que antes do hidrogênio e acima do urânio, elementos há desconhecidos da nossa ciência e da nossa inteligência atual. Mas que já nas pesquisas da física quântica começam a dar evidência de uma existência formidável, a ponto de uma partícula bombardeada num cerne da Suíça, alcançando uma outra pequenina subpartícula de dentro das partículas do núcleo atômico, gerar uma explosão correspondente a 10 trilhões de vezes o calor e o brilho do nosso Sol. Porque rumando para o pequeno é que começa o poder. E aqui na Terra, nessa pequenina parte, nesses 4% correlacionando com a nossa galáxia que nós apresentamos aqui, de todas essa eternidade que nós já caminhamos e que nós chamamos de inconsciente, com seus compartimentos dos eus que existiram antes, nós ainda queremos encontrar o poder e a força no grande da economia, no grande da política, nas grandezas, que na verdade não são grandezas. Porque o poder começa a surgir e a grandeza quando se ruma para o pequeno, para aquilo que não se vê, para o espírito, para a consciência, para o eu profundo. É aí que está o grande poder, a ponto de André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, dizer que a gravidade que age aqui deste lado é tão verdadeira quanto a desta daqui do outro lado. E que todas as situações sociopolítico-econômicas
que o planeta apresenta aqui fora começam na mente humana. Tiveram origem. A situação externa, a situação social, política do nosso mundo começou no nosso mundo íntimo. E está como se fosse essas ideias, essas criações mentais, mundos em torno de cada mundo íntimo, formando todo esse somatório, essa egrégora que a Terra apresenta, em que se chamam primeiro mundo aqueles que mais armas produzem e que mais matam. Aqueles que menos respeitam tanto o planeta quanto a vida dos seus habitantes, por uma escala corrompida, surgem no topo como primeiro mundo. E todo mundo ambiciona ser primeiro mundo, mas que primeiro mundo desumanizado é esse, em que a classificação dá o primeiro posto para aqueles que mais matam, que mais oprimem, que mais prejudicam o semelhante. Alguma coisa não confere com aquilo que o Criador tem demonstrado nas leis da natureza. São 10 trilhões de células, 7 octilhões de átomos, forjado no núcleo das estrelas, que o Pai permitiu que os engenheiros cósmicos, trabalhando era após era, fizessem levantar-se numa estrutura que incompreensivelmente se ergue de uma célula plana, o zigoto, de uma forma quadridimensional, numa estrutura de um edifício com ossos, que agora do horizontal passa no vertical, se erguendo e abrigando as mais fantásticas ideias, sonhos, esperanças, os mais fantásticos pulsos de amor, que fazem com que os heróis se lancem pelas suas pátrias, com que as mães deem a vida pelos seus filhos, e assim por diante, com que o animalzinho aconchegue o seu filhote, com que o pardalzinho que vê seu pequerrucho caído do ninho tente colocá-lo de alguma forma em segurança. Tudo isto erguido para que nós, os filhos de Deus, imagem e semelhança divina, portadores do reino dos céus na intimidade nossa, como falou nosso querido Vaninho aqui, tivéssemos a visita do modelo de humanização perfeita, Jesus Cristo, pessoalmente, construtor do mundo, tendo acompanhado esses passos dessas criaturas todas em outros orbes, porque ele disse que aqueles que com ele se aconchegavam em suas ideias, em seus princípios, trazidos por ordem do Pai Celestial, ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, antes que o mundo fosse mundo, eu vos escolhi. 4,5 bilhões de anos de efervescência, de resfriamento, de explosões, de construções, de destruições, de aprendizado, de impérios. E aqui estamos nós, com a lição grandiosa do mestre de Nazaré, que fez questão de chegar na manjedoura, e nós queremos segui-lo como discípulos nos palácios, nos castelos. O que é um paradoxo. Porque é muito difícil que um rico entre no reino dos céus nessas condições, em que esse rico procure a grandeza pessoal, em detrimento
dos sofrimentos do próximo. Mas nós insistimos em que somos cristãos, o que é uma temeridade. Seria melhor disséssemos nós, aqueles que não conseguimos corrigir nesses 2000 anos essas coisas, que nós disséssemos outra coisa. E nós dizemos ainda que somos espíritas, e esse é o maior compromisso. Porque está escrito: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações, pela sua transformação moral. E nós nos temos observado complacentemente que não nos transformamos quase nada e assinamos que está ok. O que é um compromisso. Porque estamos mentindo para nós. Se somos imagem e semelhança da divindade, mentimos para a divindade. O que é impossível porque Ele nos conhece. E nos conhece por esse instrumento divino nos terne de nós mesmos, a nossa consciência. Não há como não nos conhecer. Nós não nos conhecemos. Aí nós ficamos pensando nessa vestimenta eletrônica desse corpo, que os bilhões de anos foram projetando, construindo, corrigindo. Que lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, o codificador colocou que tudo se encadeia na natureza e que desde o átomo até o arcanjo, que o átomo mais pequenino será anjo, assim como o arcanjo mais luminescente começou por ser um átomo. E nós ficamos analisando essas correlações em nossos estudos, lá na montanha, como o Vanin fala, que nós carregamos 7 chakras, do genésico ao coronário, 7 centros de transformação de energia, das possibilidades que a alma carrega, da sexualidade para a reprodução, alimentação, emoções, raciocínio e assim por diante. E que o pequenino átomo tem lá seus 7 níveis. K, L, M, N, O, P. Numa projeção do que será no futuro, serão esses chakras. E ainda mais uma coisa. O pequenino átomo, que um dia será anjo, nas experiências demonstradas em documentários como naquele filme Quem Somos Nós, Uma Nova Evolução, observado, e ele se comporta como onda e como partícula, sem que eles possam interferir nesse comportamento. E nós também. Como onda, agimos no pensamento, como partículas, estamos aqui aprisionados no corpo. Saímos daqui como uma grande onda de luz, que é o Espírito, que se irradia, podendo estar aqui, ali, acolá. Onde vá o seu pensamento, lá está o Espírito. Porque é onde está teu tesouro, dizia Jesus, aí estará teu coração. Então nós estamos seguindo todo um trabalho, somos o produto dessa crística, de nos proporcionar essa vestimenta corporal, que a gente não respeita muito. Nos alimentamos mal, dormimos mal para ficar curtindo uma coisa, às vezes, sem sentido, na TV, ou num salão de festas. Nos emocionamos pouco, que seria de grande valor para nós, na parte em que pudéssemos melhorar a nossa imunidade, porque passamos pela vida frios, com os filhos, com os esposos, as esposas, com os irmãos, com os queridos. Nós somos rotineiros, somos frios de verdade. Não nos encantamos com a vida. O que nos faria tanto bem para os neurônios, que esse pulso de luz que o coração comandasse numa emoção sincera,
renovasse lá no duplo etérico a região deteriorada onde surgirá o câncer, onde surgirá o Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, alguma coisa assim, que poderia ser modificado por essa emoção do bem que deve ter iluminado os olhos de Jesus. Quando um enferma de anos se aproxima, carregando no coração o sonho, a emoção de poder tocar-lhe as vestes apenas. Quando um cego grita-lhe o nome, pedindo misericórdia, ele, com as possibilidades desse homem humanizado, podia ouvir, podia ver, e era aquela chuva de pensamentos que lhe chegavam de todos os lados, emoções, revoltas. E ele: crês que eu posso fazer isso? Sem perder a serenidade em nenhum momento. Sem perder a confiança no celeste Criador que o enviara. Allan Kardec teve a oportunidade, ao iniciar seu contato com esses fenômenos da doutrina espírita, de dizer que todo efeito tem uma causa e que todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. Demonstrando esse outro mundo que carregamos aqui dentro, essa galáxia imensa de níveis, compartimentos, de todos os nomes que já vivemos, todas as emoções que já sentimos e os aprendizados que já fizemos. E que não podemos ainda liberar, porque em cada quadro desses, em cada compartimento desses, há uma coisa chamada orgulho e egoísmo, que é como se fosse um veneno que contamina e que nos prende à superfície da matéria. Não nos permite voar acima de nós mesmos. Porque o homem que se humaniza, se vê no outro, sente a necessidade do outro, não precisa ninguém dizer. O homem que se humaniza tem o coração aquecido, na esperança de melhorar a situação do outro, como ele gostaria de melhorar a sua. Aquele homem animalizado é frio, compete, disputando espaço, passando por cima, tirando proveito, porque há uma distância do animal até o homem como do homem a Deus, conforme a luz dos Espíritos. Nós falávamos outro dia com a dona Leonora na nossa conversa, que quando a gente se encontra, o tempo passa muito rápido. Que nós, quando nos comportamos assim, mais para o animal, podemos imaginar a distância que está havendo de nós. É o Criador que é a nossa meta. Pois se do animal até nós há uma distância como do homem a Deus, nós estamos mais para o animal do que para o homem. Para a mulher, nosso raciocínio contaminado de posse, de ganância, de querer tomar, competir, esmagar. Para que ele se humanize, terá que inverter, se libertar do domínio dos instintos para passar ao domínio dos sentimentos, controlados, é claro, pela razão. Porque a razão é que nos evita o pieguismo e a inutilidade. Porque quando a gente está inútil,
é porque não raciocinamos. E não raciocinamos porque, se raciocinássemos, nunca ficaríamos inúteis. Porque o Pai, nosso Criador, é sempre útil. O Cristo trabalhou sempre, como ele disse. Quando nos notássemos alegando qualquer cansaço, inúteis, raciocinaríamos que o homem, como Hebreus 9:27 afirma, viverá uma só vez. E até os nossos adversários dizem, mas então não tem reencarnação porque ele vive só uma vez? Sim. O homem começa no berço e termina no túmulo, só vive uma vez. Isso é o homem, o que se vê. Aquele que não se vê, vive de novo. Constituindo outro homem, outra mulher que viverá uma vez só. Ainda, lembrando o nosso querido companheiro da Terra, esse fantástico Fritz Zwick, nós imaginemos uma ligação química em que os elétrons da última camada são instáveis. Essa ligação será instável. Correspondendo a essa última camada nossa, que é o eu de agora. Quando esse eu de agora é instável, as ligações, quaisquer que sejam, também serão instáveis. Mas quando essa última camada, esse ser que pensa agora, tem uma estabilidade, tem um centro de uma confiança divina em si mesmo, no Cristo, no Criador, nos outros, que erraram agora, poderão errar de novo, mas ainda ele confia. E é possível que ele erre de novo conosco, mas nós confiamos outra vez. É assim que Jesus fazia. Aqui vens, meu amigo, disse ele a Judas. Uma doce confiança. Judas acabava de vir entregá-lo. Aqui vens, meu amigo. Que coisa bonita. Mas nós nos faz uma, talvez faça uma segunda, mas a terceira a gente não deixa. Porque a gente não confia mais naquela criatura. Eu deveria confiar ainda. Porque se te tomarem a capa, entregue a túnica. Se te obrigarem a andar 1000 passos, ande mais outros 1000. Jesus, dizem os Espíritos, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Guia para onde? Para o espaço das energias escuras e matéria escura e matéria bariônica? Não. Jesus não veio nos guiar para fora, é um guia para dentro. Não veio nos conduzir ao sucesso exterior. Toda sua fala é para nos conduzir ao sucesso interior, que eu me vença a mim mesmo. Uma proposta de vitória aqui fora é a necessidade da situação de estar humano, porque nos vinculamos a uma situação evolutiva que nós talvez mantenhamos por acomodação, por falta de esforço, que nos faz gravitar para as reencarnações em mundos como a Terra. É guia para dentro. O reino dos céus está dentro de vós, disse ele. Guia para dentro. E modelo? Que modelo? Para que a gente o imite dentro das nossas possibilidades. Mas como? Imitar o quê? O Jesus, filho de José e Maria? Então todo mundo seria carpinteiro? Não. Imitar o Cristo que habitou esse Jesus, filho de José e Maria. Esse é o modelo. E que é esse Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristo, esse caminho é o amor. A verdade, eu tenho que ser verdadeiro, tenho que ser amoroso,
tem que sentir a alegria de viver. Porque a tristeza do mundo mata, Paulo falava. A tristeza divina é para viver. Porque eu fico triste, porque estou sendo egoísta, orgulhoso, mentiroso, eu fico triste comigo. Não queria ser. Não queria lesar meu próximo. Essa tristeza é para a vida. Mas essa tristeza pelas derrotas do mundo desumaniza a pessoa. Embrutece a pessoa. Essa alma que nós somos aqui. Estamos aqui agora. Jesus, homem como nós, nunca se fez Deus. Porque, mas nós não podemos imitar Jesus, porque como que eu, um mortal, um humano, vou imitar a Deus? Não, nunca se fez Deus. Ele foi feito Deus porque lá no paganismo antigo havia essa proposta que as religiões tradicionais têm trazido desse Deus em 3 pessoas. Aqui nós temos Brahma, Shiva, Vishnu, na Índia. Osíris, Ísis e Horus, no Egito. Todos deuses em 3 pessoas. Ea, Eastar e Tammuz, na Babilônia. Os mais conhecidos, todos deuses em 3 pessoas. Que já existiam antes do cristianismo. E que é considerado os pagãos, paganismo, foi trazido para o religiosismo, parece um absurdo, para viver aqui uma coisa que era maldita aqui. E aqui é santo. Porque nós não raciocinamos. Porque nós ficamos na letra, muitas vezes, mas é o que Jesus disse. João 14, 28. O Pai é maior do que eu. No dia da ressurreição, para Madalena, ele disse: vai dizer a meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17, lá está. E ao fazer a prece pelos discípulos, ele disse: Pai, santifica-os. Como? Na verdade. Veja. Não é impossível para que alguém seja verdadeiro, não precisa ser letrado. Sim ou não? Recomendou. Eu serei verdadeiro dizendo sim ou não. Posso ser analfabeto? Você gosta disso? Não. Sim. Então, essa imitação do Cristo, para que a gente rume para essa humanização celeste, começa em que a pessoa seja verdadeira. Eu não posso viver aqui para agradar a vida dos outros, no sentido de querer satisfazer os outros, porque eles darão conta deles, eu darei conta de mim. Cada um dará conta de si mesmo. Ninguém pode responder pelo outro, porque essa imensidade que vem da eternidade que eu sou, e que agora aparece nessa ligação do eu aqui, instabilidade e estabilidade, conforme aqueles que já se harmonizaram, se perde na noite dos tempos. Eu tenho que ir trabalhando daqui para lá com o que eu raciocino agora, para que o bem que eu consiga fazer, conforme a proposta do Cristo, vá eliminando os detritos que eu carrego na minha intimidade. Pai, santifica-os na verdade, para que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, que enviaste. E ensina 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Porque sabia que isso não é impossível, não é difícil. Até o átomo tem um início de amor na atração dos seus núcleos, pelas suas partículas e pelos outros átomos, para fazer as ligações das coisas aqui fora. É um princípio de amor que começa ali. A plantinha, o animalzinho, dando de si, no perfume, no couro, na carne, na vida. Isso é amor.
O amor é uma energia que parte daqui para lá. Nunca quer que venha de lá para cá. Aquele que ama, ele não considera a energia vinda de lá para cá. Ele é disponível para qualquer instante, a qualquer momento, dessas ligações que se faz na sociedade com os nossos semelhantes. Sai aquela energia daqui para lá, desse que ama. E todos entendem. Não há. Por mais duro que seja o espírito, todos entendem. Eu trouxe aqui, eu não estou vendo direito lá, mais 5 minutos. Eu vi nas seleções de junho agora, uma escritora, o nome dela é Rachel Macy Stafford. A escritora, um PhD em educação especial, lida com crianças com problemas. Ela conta que ela se mudou de Indiana para a Flórida, Estados Unidos, e antes dela ter os filhos, os primeiros filhos, ela foi dar aula numa escola e pegou uma turma de alunos problemas, com passagem por causa de correção, com furtos, roubos, uma série de problemas. E ela estava conseguindo, por essa proposta de amá-los, grandes mudanças. Mas tinha um menino que era reticente, refratário em tudo. Kyle, o nome dele, 10 anos, filho de uma mãe viciada, e que já passara por casos de correções e fugira várias vezes. E eles tinham, num determinado dia, uma premiação para os de bom comportamento, que seria uma série de jogos e, posteriormente, um almoço num restaurante. Que esse menino não fora contemplado pelo comportamento que teve. Que ele ficou tão zangado, ele quebrou a carteira, ele virou tudo, estragou coisa no colégio, riscou. E quando os professores perplexos tentando impedir, ele pulou o muro e foi pela rua, fugindo. E aí começaram a correr, o pessoal chama a polícia, e ela que estava vestida já para os jogos, foi correndo atrás do menino. Que ele dobrava o quarteirão, ela dobrava também, e foi. Até que chegou, disse que ele ainda era de uma família que tinha 2 campeões de corrida ali, daqueles jovens. Mas ele cansou, quis parar, porque achou que não estava sendo seguido, e parou na frente de uma loja, sentou no meio-fio. E ela chegou. Disse que não falou nada, chegou. Só ficou olhando para ele assim. Disse que olhou com toda a ternura que podia no coração. Como se fosse um filho. Com piedade dele, como um convite para que ele não fizesse mais assim, que ele mudasse. Ele olhou carrancudo para ela, assim, nisso chegou a polícia, já o levou. Aí depois ele voltou para essa escola, e disse que daquele dia em diante, quando ele voltou, ele não quebrou mais nada, não fez nada, não falava. Participava das atividades, não respondia. Disse que numa manhã que ela menos esperava, ele chegou perto dela e pegou da mão assim: Dona Raquel, eu amo a senhora. Diz que ela ficou paralisada, aquele menino dizia aquilo. E ele disse: eu nunca disse isso a ninguém, mas a senhora foi a única que fez presença na minha vida. O amor é a luz daquele que se humaniza pelas plantas, pelo planeta, pelas plantas, pelos bichinhos, especialmente pelas pessoas, porque é mais fácil amar um bicho, fazer carinho num poodle, num gatinho, do que tolerar uma pessoa impertinente, ranzinza, chantagista, dentro de casa e dentro do movimento espírita. Para concluir, eu quero ler isso aqui, porque isso aqui eu acho fundamental. Então, Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: está aqui,
Trago-o para fora para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Vendo-o, os principais dos sacerdotes e os guardas clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. João 19, 4-6. Aqui, a gente poderia ficar um tempo em cada passagem dessas do Evangelho. Pilatos, egoísta, saiu para fora outra vez. Nós saímos do invisível para fora aqui no visível, sempre Pilatos. Porque a porta é estreita, não é? Madeira, Sandra, que vieram aqui, que passou pela porta estreita, já achava que está entrando no reino dos céus, porque entrou ali, né? Tem uma porta estreita assim para chegar aqui na Santa Teresa. E ali o Madeira estavam falando. Então nós saímos desse lado para o visível aqui, Pilatos. E sabemos que o Cristo não tem crime algum. E nós sabemos que ele é o homem modelo. Mas nós o apresentamos para os outros, que o vejam como o homem modelo. A gente segue o mesmo. Porque a nossa cobrança é para o outro ser cristão, ser espírita. Porque se vos dizeis espírita, sede. Mas como que eu vou ser espírita se eu não amo? Não tem sentido, porque sem amor eu não manifesto aquilo que não há salvação sem, que é a caridade, que é a materialização do amor aqui. É a caridade. Então eu fico banido da única coisa que eu podia me agarrar, porque não pode haver caridade sem amor. Nós queremos as coroas do mundo, a dele era de espinhos. A púrpura que ele vestia, da importância, não foi ele que escolheu. Vestiram-no como um deboche. Um deboche daquele que construiu o planeta, que não respondeu, não retrucou, não se queixou em nenhum momento. Ele veio nos ensinar o que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, trata no item 10, o homem no mundo. Não precisa a gente viver chateado, sisudo, diante dos estudos da doutrina espírita, como se fosse uma escola, porque Jesus não teve alunos, teve discípulos. Kardec também não teve alunos, teve discípulos. Porque discípulo é amigo. Aluno é comprometido porque paga para que alguém ensine. E está aprendendo para tirar proveito em algum lugar. Aqui. Por isso que eles não tiveram. Então nós não temos que correr atrás da púrpura e nem das coroas do mundo. Nós precisamos viajar para dentro e encontrar essa parte divina em nós, que há de nos fazer um pouco mais presente na vida dos nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos por ter estado com os companheiros desta casa.